poder de Deus, amém? Eu quero ler um texto com os irmãos que está em 2 Reis, do capítulo 5, do verso 1 até o versículo 3. É um texto assim muito conhecido dos irmãos. Eu acredito que Deus tem algo para falar conosco através dessa palavra, amém? Eu confesso que a cada vez que eu leio a palavra de Deus, ela tem algo para falar comigo, e creio que Deus vai falar através do teu Santo Espírito nessa noite aos nossos corações. Porque às vezes, meus irmãos, a gente quando prepara um texto, uma palavra, primeiramente a palavra fala conosco, né? E eu fico assim feliz de saber, de entender que a palavra está falando comigo. E quando a palavra fala comigo, é porque o Espírito Santo está me corrigindo, está me orientando. Então, nós como cristãos realmente devemos entender que a palavra de Deus ela tem que nos orientar, tem que nos conduzir, tem que nos preparar, porque sabemos que só através da palavra de Deus é que nós possamos alcançar a salvação. Amém? Então, o texto diz assim: comandante do exército do rei da Síria era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, a tropa da Síria havia atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Amém? Até aqui. Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua presença, Deus, nas nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor já tem feito e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. E eu te peço, Senhor, nesse momento que o Senhor venha assim falar conosco através da tua palavra. Porque eu creio, Senhor, e entendo que o Senhor é Deus acima de todas as coisas. Eu tenho lido, tenho meditado, tenho estudado, mas quem fala é o Senhor. E por isso eu te peço, Senhor, venha falar, venha trazer algo do trono do Senhor para nossas vidas. É isso que eu te peço, Pai, no nome santo de Jesus. Amém? Então, meus irmãos, estamos diante de um texto aqui, que é um texto, assim, bem conhecido da igreja, bem conhecido de muitos irmãos. É um texto que fala sobre a cura de Naamã. E veja bem que Naamã, meus irmãos, era o homem, o texto diz que ele era o segundo homem, através do povo da Síria. Ele era um comandante do rei da Síria, um homem que realmente ele era graduado e tinha todo o poder em sua mão, toda a autoridade estava com ele. Aquele homem, tudo que ele falava, ele tinha alguém para obedecer. Era um homem realmente poderoso naquela região. Todas as pessoas se dobravam, se curvavam perante Naamã. Mas o texto diz, meus irmãos, que esse homem com todo o poder, com toda a autoridade, com toda a sua riqueza, com toda a sua capacidade, com toda aquela divisa, aquele monte de graduação que aquele homem tinha, mas esse homem ficou leproso. E às vezes isso não é diferente na vida de cada um de nós. Às vezes nós possamos, meus irmãos, viver uma vida de regalia, uma vida que temos todo o recurso, mas às vezes a dificuldade ela surge na vida de cada um de nós. Então eu quero dizer para você que não é porque você serve a Deus, não é porque você tem dinheiro que às vezes você vai deixar de passar por alguma dificuldade. Mas eu quero dizer para você que todos nós passamos por dificuldade. Mas sabemos que nós, como cristãos, existe um Deus poderoso, um Deus capaz de nos guardar e nos livrar de toda a maldade. Amém? E Naamã, meus irmãos, diante daquela situação, diante de todo aquele problema, diante de toda aquela regalia que ele tinha, mas ele estava diante de um problema que aquilo levava ele à morte. Aquela doença, naquela época, não existia cura para essa doença. E Naamã, às vezes, a Bíblia não fala que parte do corpo que essa doença estava no corpo dele, mas eu acredito que todas as vezes que ele tirava aquela farda, que ele tirava aquela roupa, ele via cada dia aquela enfermidade crescendo no corpo dele. E naquele tempo, meus irmãos, a lepra era uma doença que realmente ela só trazia a morte. Não tinha outra solução na vida do ser humano a não ser a morte, viver isolado, viver abandonado, ele viver desprezado da família. E Naamã estava se sentindo já dessa forma. Ele estava caminhando para essa direção, caminhando para esse rumo.
E ali o texto diz, meus irmãos, que houve um conflito entre o povo da Síria contra o povo de Israel, e ali foi levada uma menina como cativa. E essa menina passou a servir a esposa de Naamã. E essa menina, um dia, ela ficou sabendo, eu não sei de que forma, ela fala para a senhora dela, para a patroa dela, e fala assim, ó, se o meu senhor, ele fosse até Samaria e procurasse o homem de Deus, Eliseu, ele o curaria da lepra. Agora, meus irmãos, o que isso me chama a atenção, o que isso traz assim algo forte para o meu coração, é que veja bem que um homem que ele tinha todo o poder, agora nesse momento ele já passa a dar ouvido a uma escrava. O homem com toda a autoridade, com toda a capacidade, com toda a regalia na vida dele, agora esse homem desse momento em diante já passa até a acreditar em uma escrava. E isso, meus irmãos, às vezes traz assim algo que nós devemos pensar na nossa vida. Às vezes nós temos todo o poder, toda a autonomia, tudo, e não queremos dar ouvido a ninguém. E Naamã, ele chegou a um ponto de dar ouvido a uma escrava. E ali, meus irmãos, eu imagino a vida dessa menina. Essa menina foi levada como cativa, houve um conflito, uma guerra. A Bíblia não relata sobre a família dessa menina, mas eu acredito que a família dessa menina às vezes foi até morta. Essa menina às vezes mataram o pai dela, a mãe dela, o próprio, talvez, o namorado, os irmãos dela. E essa menina não deixou de levar o amor de Deus dentro da casa de Naamã. Essa menina ali, meus irmãos, ela tinha todo o direito de se recuar, de ficar presa, de não aceitar aquilo, de deixar que Naamã morresse à míngua. Mas essa menina, mesmo num local diferente, com outra cultura, ela não deixou de proclamar o amor de Deus. E nós, como cristãos, às vezes temos que aprender com as pessoas dessa. Essa menina ali, levada como escrava, a situação dela não era agradável, o que ela tinha passado. Agora ali, em momento nenhum, essa menina se calou. Essa menina tinha todo o direito de ficar calada, não levar ali a libertação para a vida de Naamã. Mas ela não aceitou isso. Ela não aceitou. Essa menina ali, ela queria a liberdade, ela queria que Naamã seria curado. Agora, às vezes, meus irmãos, nós também passamos por algum momento desse. Às vezes uma pessoa nos fez mal, alguma pessoa nos prejudicou. O nosso desejo é que essa pessoa se arrebente para lá, que essa pessoa se devore para lá. Mas veja bem, com a vida dessa menina foi diferente. Essa menina nos ensina algo extraordinário. Nós, como cristãos, devemos aprender com essa menina. Essa menina, ela trouxe, sim, para a vida da igreja um ensinamento muito grande. Agora, uma pessoa que tinha sido levada como escrava, tirado todo o direito dela, toda a felicidade dela, todo o sonho dela, todo o projeto dela. Às vezes essa menina tinha projeto de ter um bom casamento, de ter um bom estudo, de ter um bom emprego. Agora essa menina vai ser levada como escrava e trabalhar dentro da casa da esposa de Naamã. E ali, meus irmãos, essa menina, ela não deixou de falar do amor de Deus. A crença na vida dessa menina permaneceu. A crença na vida dessa jovem permaneceu. E às vezes, meus irmãos, nós temos que aprender isso na nossa vida. Seja a dificuldade que passamos, seja o momento que estamos vivendo, mas o amor de Deus não pode se afastar da nossa vida. Amém? O amor de Deus não pode deixar de ser proclamado através das nossas vidas. Seja lá onde você estiver, seja no seu trabalho, seja na sua empresa, onde você estiver, o amor de Deus ele tem que existir na sua vida, como existiu na vida dessa menina. E ali, meus irmãos, aquela menina fala para a esposa, para a patroa dela, ó, se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele seria curado. E daquele momento em diante, meus irmãos, Naamã começou a dar crédito para essa menina. E ele vai e fala para o rei, ó rei, tem uma menina que veio trazida como escrava, está lá na minha casa, e ela diz que se eu for para Israel procurar o profeta que está em Samaria, eu serei curado. E aquele rei fala com Naamã, ó, então vai, eu vou te dar uma carta para você, e você leva essa carta e apresenta para o rei. E ali Naamã sai, meus irmãos, com uma comitiva grande, uma bagagem muito grande. Naamã veio trazendo com ele 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, e 10 vestes puras, 10 vestes finas da época. Agora veja bem a comitiva que Naamã sai dali,
Naamã sai ali, meus irmãos, levando aquele ouro, levando aquela prata, e ele chega, e ele vê de procurar o profeta, ele vai diretamente ao rei. Agora isso, meus irmãos, ali criou uma situação que às vezes é desagradável. Aquele rei, quando ficou sabendo, quando leu aquela carta, ele falou, será que estão achando que eu sou algum Deus, que eu sou alguma pessoa que tem autonomia de curar, de salvar, de restaurar? E ali criou uma situação que aquele rei ficou indignado de chegar a rasgar as roupas dele e imaginar que estava sendo criada uma situação contra aqueles dois reinados. Agora veja bem a situação que Naamã cria nesse momento. Ele vê de procurar o profeta, ele sai com todo aquele ouro, com toda aquela prata, querendo às vezes se mostrar que ele era poderoso. Ele vê de procurar o profeta, ele vai procurar o rei. Ali se criou uma situação, porque Naamã estava confiando no ouro dele e na prata dele. E às vezes nós também agimos dessa mesma forma, confiamos no nosso ouro, na nossa prata, confiamos no nosso status, no nosso poder. E Naamã saiu ali se achando, se sentindo o dono da situação. E às vezes, meus irmãos, isso é complicado na vida do cristão. Quando nós se deparamos com essa situação que se achamos que somos alguma coisa, se achamos que somos melhor do que alguém, se achando que somos mais poderosos do que alguém, cuidado, meus irmãos, cuidado. Porque o poder de Deus, ele age na vida do humilde, amém? O poder de Deus, ele opera na vida daquelas pessoas que realmente ele é humilde. E Naamã sai ali com aqueles 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, confiando no ouro dele, confiando na prata. E quantas pessoas hoje estão confiando no ouro e na prata? Quantas pessoas hoje, ele acha que ele vem para a igreja porque ele dá uma oferta boa, porque ele contribui, ele acha que isso é suficiente para levar ele para o céu. Eu quero dizer para você, meus irmãos, que o seu ouro e sua prata para Deus não tem valor nenhum, amém? Para você vale muito, mas para Deus não vale nada, porque Ele diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Salmo 24 diz assim, que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então tudo é do Senhor, meus irmãos. Às vezes nós temos o direito de desfrutar, às vezes nós temos o direito de viver bem, isso não é errado. Se você tem dinheiro, não é errado. Se você tem ouro, tem prata, não é errado. Mas não confia no seu ouro, nem confia na sua prata. Confia no Senhor Jesus, que Ele é poderoso para te levar para o céu. Amém? E ali, meus irmãos, diante daquela situação, diante de todo aquele conflito que estava havendo ali com Naamã, com aquele rei, Eliseu fica sabendo dessa situação e manda uma mensagem para o rei. E fala assim, manda que Naamã venha até mim, que ele saberá que há profeta em Israel. E Naamã sai aí da presença daquele rei com toda a sua comitiva, com todos aqueles carros, com todo o seu ouro, com toda a sua prata, e chega na porta da casa de Eliseu. E Eliseu simplesmente manda um mensageiro e fala com Naamã assim, ó, vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão que você vai ser curado. Ali, meus irmãos, criou uma barreira no coração de Naamã. Porque o projeto de Naamã, o desejo de Naamã, a esperança de Naamã era que Eliseu chegasse até ele, se aproximasse dele, porque Naamã era poderoso. E Naamã achava que Eliseu ia invocar o nome do seu Deus de pé na presença dele e passar a mão sobre aquela parte que estava doente e curasse. E ali Naamã, meus irmãos, ele fica frustrado, porque Eliseu nem receber, ele não recebeu. E isso nos ensina muito, meus irmãos, porque às vezes nós achamos que somos alguma coisa. Às vezes nós achamos que temos poder, às vezes nós achamos que as coisas têm que ser da nossa forma. E Naamã chegou ali achando que as coisas tinham que ser do jeito dele. Ele já tinha criado uma imagem na mente dele. E às vezes nós criamos isso também na nossa mente, que as coisas vão ser assim, Deus vai agir na minha vida dessa forma, Deus vai agir na minha vida da minha maneira. Eu não preciso de mais ir na igreja, eu não preciso mais de orar, eu não preciso mais de viver em comunidade com os irmãos, porque Deus vai me abençoar onde eu estiver, onde eu estou. Eu quero dizer para você que Deus vai te abençoar da maneira que Ele quer, pessoal. A maneira que Ele acha que está certo, a maneira que Ele acha que tem que ser assim. E às vezes nós colocamos isso na nossa mente. Eu sou cristão, Deus vai me abençoar da forma que eu estou. Eu
Basta eu ter o meu nome lá escrito no hall de membro lá, que é o suficiente. Deus vai me abençoar. E Naamã, ele veio ali com a crista alta, confiante no ouro dele, na prata dele. E simplesmente, meus irmãos, Eliseu manda um mensageiro falar com ele assim, ó, vai e mergulha no Rio Jordão. E ali Naamã, meus irmãos, sai dali questionando, magoado, ferido, machucado, de volta para a terra dele. Agora, meus irmãos, o que isso nos ensina? Naamã estava tão próximo de receber a bênção dele. Estava com a bênção dele praticamente quase na mão. Naamã, por causa da ignorância, por causa da rebeldia dele, estava perdendo a sua bênção. E nós, como cristãos, às vezes estamos dessa forma, meus irmãos. Estamos prestes, pronto ali, a bênção está na nossa porta, e pela nossa rebeldia, pela nossa ignorância, pela nossa falta de compromisso, às vezes deixamos de ser abençoados. E Naamã quase perde a bênção dele por causa da ignorância dele, por causa da arrogância dele. E eu quero dizer para você nessa noite, meus irmãos, que nós, como cristãos, temos que abandonar a arrogância, temos que abandonar a ignorância, temos que abandonar o nosso eu, porque às vezes a gente se depara com alguma pessoa porque tem um emprego bom, porque tem uma situação financeira melhor, ele chega a dizer, às vezes nós passamos até por isso aqui, aquela igreja não é local para me congregar, por causa do meu status. Então isso, meus irmãos, essa arrogância, às vezes, na vida do cristão tem que sair. O cristão, ele tem que abandonar isso. Se você quer ser abençoado, abandona a arrogância, abandona a ignorância, abandona o poder, porque para Deus, meus irmãos, nós somos todos iguais. Para Deus não há ninguém melhor, não há ninguém pior. Às vezes você pode ser poderoso, mas na presença de Deus, nós somos todos a mesma pessoa. Amém? Então, que isso sirva, meus irmãos, para a nossa vida. Naamã, ele estava ali prestes a receber a bênção dele, mas por causa da ignorância dele, ele sai dali resmungando, reclamando. E ele chega a falar assim, por que Eliseu não manda eu mergulhar nos rios que está em Damasco? São os rios cristalinos, água limpa. Agora Eliseu vai me mandar eu mergulhar nesse rio Jordão, esse rio barrento. Ali, Naamã, meus irmãos, ele começa a criar essa situação e ele sai ali reclamando, porque não ia mergulhar no rio Jordão, porque era água suja. Ele queria que mergulhar no rio... Esqueci o nome do rio aqui, misericórdia. Rio Farfa, né? Isso. O nome do rio Farfa e Abana. Rio Farfa e rio Abana. Eram os dois rios cristalinos. E ali, Naamã, ele, por causa que não queria mergulhar naquele rio de água suja, quase perde a bênção. E aquela comitiva, meus irmãos, que estava com Naamã, e naquele caminho começa a falar com ele. Veja bem que o profeta não te pediu nada difícil, ele não pediu nada que você não tivesse condições de fazer, ele simplesmente pediu para que você mergulhasse no Rio Jordão. E aqueles conselheiros conseguiram mudar a mente de Naamã. E Naamã, meus irmãos, ele desce ali naquele rio e mergulha 7 vezes, e o texto disse que Naamã foi curado, a pele dele se tornou como a pele de uma criança. Amém? Então, meus irmãos, e ali, o que isso significa nas nossas vidas, meus irmãos? O porquê que Naamã tinha que descer naquele rio Jordão? Porque Naamã, ele chegou olhando por cima, ele chegou se achando, ele chegou se sentindo poderoso. E Eliseu pediu para Naamã descer naquele rio e mergulhar, porque às vezes, meus irmãos, a pessoa para ser abençoada, ele tem que descer. E Naamã teve que descer na profundeza daquele rio. E o que isso nos ensina, o que isso ensina a minha vida, é que eu, para ser abençoado, eu tenho que descer no pó. Eu tenho que, às vezes, me prostrar na presença de Deus para que eu seja abençoado. E no momento que eu chego arrogante, que eu chego me achando de alguma coisa, eu não recebo nada. E Naamã chegou dessa forma, se achando que era alguma coisa. Mas ele teve que descer naquele rio, mergulhar, para que ele seja abençoado. E os estudiosos dizem, meus irmãos, que esse rio, ele é um rio que ele corre muito, muito corrente. Muito corrente. Ele deságua no rio, no Mar Morto. E do mar Mediterrâneo para o Mar Morto dá cerca de 400 metros de altura, um mar do outro. E o Rio Jordão corre para o Mar Morto.
E ali é um rio que desce. Isso significa o significado que Eliseu pediu para Naamã descer, mergulhar no Rio Jordão, porque é um rio que desce. E às vezes nós temos que descer, meu irmão, para ser abençoado. Nós temos que realmente descer do nosso orgulho, descer da nosso eu, descer do nosso ego, para que sejamos abençoados. E ali, meus irmãos, Naamã, depois de curado, ele volta com toda a sua comitiva e para em frente à casa de Eliseu. E ali Eliseu vem até ele. E ali Naamã fala assim: agora eu sei que há Deus em Israel. Veja bem a mudança de mente de Naamã. Ali ele já passou a entender que realmente esse Deus poderoso é capaz de curar, capaz de libertar, é capaz de restaurar. E ali Naamã já chegou assim, se humilhando. Receba uma oferta do teu servo. Já chegou dizendo que ele era servo de Eliseu. Agora, uma pessoa que ele vem, meus irmãos, com toda a sua carruagem, com todo o seu poder, com toda a sua bagagem, se sentindo ser alguém, e naquele momento ele já chega se humilhando como servo. E às vezes, para nós ser abençoados, às vezes, para nós ser agraciados, nós temos que se sentir como servo. Porque enquanto Naamã chegou ali confiante naquilo que ele era, naquilo que ele tinha, a bênção não alcançou a vida dele. Mas no momento que ele deixou Deus trabalhar na vida dele, no momento que ele deixou Deus entrar no coração dele, no momento que ele passou a perceber que o ouro dele, que a prata dele não tinha valor nenhum na presença de Deus, Naamã foi abençoado. E isso, meus irmãos, fala muito conosco. Porque às vezes nós deixamos de receber alguma coisa por causa da nossa incredulidade, por causa da nossa falta de fé, por causa da nossa falta de compromisso. E a nossa rebeldia, a nossa descrença, às vezes, deixa nós sem alcançar a nossa bênção. E Naamã, meus irmãos, ele se sentia poderoso, ele se sentia o dono da verdade, ele se sentia o dono da razão, o dono do poder. E naquele momento que ele estava confiando em tudo aquilo, ele não foi abençoado. E às vezes a gente passamos por isso, meus irmãos. Às vezes nós passamos dessa mesma forma. Pagamos o preço pela nossa falta de compromisso. Pagamos o preço pela nossa rebeldia. Hoje eu, vendo ali no grupo da igreja, e parece que foi a irmã Rosângela, postou uns fotos dos encontros com Deus. E eu vendo aquilo lá, né, e eu me lembrei. Em 2006, 2005, foi a época de mais encontro que havia nas igrejas. E os irmãos mais antigos aqui lembram disso. Nós trabalhamos muito encontro. E cada 6 meses fazia um encontro. E aquela coisa linda. E todo encontro eu estava de intercessor, outro estava de cozinheiro, outro estava de apoio. E naquele movimento todo, eu trabalhando, e orando, e jejuando. E eu cheguei a um ponto de achar que eu tinha crédito com Deus. Confesso aos irmãos que eu achei que eu tinha crédito com Deus. E ali teve um encontro, e me convocaram para trabalhar nesse encontro. E eu falei, nesse encontro eu não vou não, eu vou dar uma passeada, vou lá para a Seringueira, porque eu acho que eu já trabalhei tanto para Deus, eu tenho um crédito com Ele. E deixei de trabalhar, e fui para aquele encontro. E na volta de lá para cá, eu caí um tombo de moto, bati esse braço no chão, quebrei esse braço, minha esposa destroncou o pé, e até hoje eu pago o preço por causa da minha rebeldia. Amém? Não quero dizer para você que Deus é vingador, mas eu me achei que eu já tinha crédito com Deus. E no momento que a gente se acha que tem crédito com Deus, é o momento mais complicado da nossa vida. Às vezes você pensa assim, não, eu vou tirar meu extrato com Deus lá, meu limite está bom. Eu achava dessa forma. Falei, vou tirar um extrato lá, meu limite está... E eu quero dizer para você que nosso limite, acho que só vai ser apresentado no céu, amém? Então nós como cristãos realmente devemos deixar de achar que somos alguma coisa. Porque eu trabalhava muito, porque eu orava muito, eu
evangelizava muito, eu estava muito envolvido na obra de Deus, eu achei que eu tinha algum direito. E Naamã, ele confiou em tudo aquilo que ele tinha. Naamã, ele confiou em todo o seu poder, em toda a sua bagagem, em todo o seu ouro, em toda a sua prata. Mas enquanto ele estava confiante naquilo, ele deixou de ser abençoado. Mas no momento que ele desceu, que ele se despiu de tudo aquilo, o poder de Deus desceu na vida dele e ele foi liberto daquela enfermidade. E ali, meus irmãos, Naamã, ele chega chamando Eliseu, falando que ele era servo de Eliseu. E o que deixa assim, uma coisa muito linda é que Naamã, ele pede perdão até pelos pecados que ele ia cometer na frente. Naamã, ele pede para Eliseu, oferece para Eliseu ali aquele ouro, aquela prata, e Eliseu fala, eu não recebo nada disso que você trouxe. Aí Naamã pede para ele assim, então deixa eu levar pelo menos 2 cargas de mula, para que eu possa oferecer sacrifício ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. E Naamã ali sai dali, meus irmãos, e ele pede perdão para Eliseu, e diz assim, Eliseu, todas as vezes que meu Senhor, ele vai no templo de Rimon adorar, eu ali tenho que joelhar, porque o meu Senhor, ele se apoia no meu braço, mas me perdoa. E Eliseu diz para ele assim, vai em paz. Então Naamã, meus irmãos, ele chegou ali se achando. E na saída dele dali, até pelo pecado que ele ia cometer, ele pediu perdão. Então nós, como cristãos, devemos aprender isso na nossa vida. Nós, como cristãos, devemos pedir perdão até pelo pecado que vamos cometer. Porque não sabemos o dia da manhã, não sabemos como vai ser o nosso momento lá fora. Mas o Senhor é poderoso para nos perdoar. E isso nos ensina, meus irmãos. Esse texto nos ensina grande coisa. Aquela menina foi uma bênção na vida de Naamã. Ela ali trouxe salvação na casa de Naamã. E às vezes Deus quer usar você, quer usar eu, para trazer salvação na vida de alguém. Amém? Às vezes com a sua falta de entendimento, às vezes de muita coisa da palavra, não é um pastor, não é um missionário. Aquela menina, às vezes, ela não tinha muito entendimento. A única palavra dela foi isso, ó, se o meu Senhor procurar o profeta que está em Samaria, ele será curado. Ela não pregou para aquela família. Ela não falou nada, simplesmente ela lançou um convite. E às vezes Deus quer nos usar com a nossa forma, com a nossa maneira, com o nosso entendimento. Ah, irmão Lia, mas eu não sei pregar. Não tem problema. Para falar de Jesus, qualquer pessoa fala de Jesus. Ah, eu não sei evangelizar. Convida para vir para a igreja. Chega aqui, nós temos um pastor que é uma benção e vai dar uma palavra extraordinária para a vida dela. Amém? Que essa palavra fica no coração dos irmãos. Aquilo que eu não fui capaz de transmitir, que o Espírito Santo esteja assim, transmitindo na vida de cada um de vocês. E que eu quero dizer que compensa servir ao Senhor. Compensa estar na presença de Deus. E esquece de tudo aquilo que você tem, coloca Deus acima de tudo, que você vai ver que só Deus pode te mudar a sua direção, mudar o seu rumo. Naamã, ele saiu dali confiante, achando que ele era alguém, mas na presença de Deus nós não somos nada, amém? Na presença de Deus, Naamã não era nada. Ele teve que descer naquele rio de água suja para que ele seja abençoado. E Naamã saiu dali com o coração transformado, meus irmãos. Naamã saiu dali com o coração mudado. E Deus quer isso na nossa vida. Deus quer transformação. Deus quer mudança. Às vezes você que está me ouvindo em casa através dessa palavra, coloca isso no seu coração. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Porque Naamã, enquanto ele achava que ele era o dono da verdade, ele não foi abençoado. Mas no momento que ele se humilhou e desceu na presença de Deus, o amor de Deus entrou no coração dele, e daquele dia em diante, Naamã saiu dali com o desejo de adorar o Senhor e confessando que só há Deus em Israel. Amém? Que essa palavra fica no coração dos irmãos. Gostaria que os irmãos colocassem de pé para nós orar.
Senhor Deus e eterno Pai, diante, ó Deus, da Tua palavra, diante do Teu poder, aqui está, Senhor, as nossas vidas, Pai. Eu te peço, Deus, que o Senhor venha assim falar aos nossos corações, que o Senhor venha, Senhor, encher os nossos corações de transformação, de mudança, e que nós possamos, Senhor, esquecer do que nós somos, do que eu sou capaz, mas sabendo que o Senhor é capaz de nos guardar, nos proteger, nos restaurar, nos livrar e nos dar a vitória, Senhor. Fica conosco, abençoa as nossas vidas, nos dê uma noite abençoada, uma semana, Senhor, debaixo da Tua presença, porque nós confiamos e sabemos que o Senhor é Deus poderoso, um Deus restaurador, como restaurou a vida de Naamã, restaura, Senhor, as nossas vidas, e que nós possamos, Senhor, confiar somente em Ti, porque o Senhor é poderoso para nos guardar e nos dar a vitória. É isso que eu te peço, Pai, no nome santo de Jesus.